bem? Hoje nós vamos para o segundo vídeo do projeto Contos de Fadas na Cozinha. Se você está chegando agora, não sabe do que eu estou falando, perdeu o primeiro vídeo, não tem problema. A ideia é muito simples. Basicamente, a cada quinta-feira, às 19 horas, eu vou postar um vídeo fazendo uma receita baseada em alguma das histórias de fadas tradicionais. Na semana passada, eu fiz uma receita baseada na Chapeuzinho Vermelho. E na segunda-feira, dia 12, no Dia das Crianças, eu fiz uma live comentando um pouco mais sobre a história, contando das suas origens, das suas possíveis interpretações psicanalíticas, dando curiosidades a respeito da história, falando das suas versões. E nessa live eu já dei um spoiler de qual seria a história de hoje. Ao longo da semana eu também fui soltando algumas pistas no meu Instagram, no nina.caixeta. Se você não me segue, depois dá um pulinho lá, aperta o botãozinho de seguir, porque eu tô sempre deixando umas novidades. E se você tem mais interesse nesse tema, quer ver um pouco mais do que eu preparei para esse mês de outubro, para o mês das crianças, a respeito desse tema, vai lá no blog depois, no recantodaprosa.com, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu deixei lá todas as informações de toda a programação do mês. Aproveito para dizer que na segunda-feira, dia 19, eu vou começar um mini curso, vão ser só 2 dias, segunda e terça, das 19 às 20 horas, sobre contos de fadas. E se você quiser ter uma prévia, volta lá na live que eu fiz segunda-feira, ela ficou gravada aqui no canal e se chama Quem Tem Medo do Lobo Mau, para você ter uma ideia de qual vai ser o funcionamento do curso, porque ele vai ser muito parecido com aquilo que eu fiz durante a live. Mas, sem mais delongas, vamos à receita de hoje. A história que eu trouxe hoje tem tudo a ver com esse projeto, porque ela tem um eixo temático em torno do qual gira toda a narrativa, que é a comida. Então, o conflito que dispara a história é a fome. Depois disso, os personagens são levados à realização do seu maior desejo, que é a comida em abundância, a fartura. Depois disso, eles passam a ser parte do cardápio, o que já não é tão legal. E a história termina com um belo assado de bruxa. Então, como eu disse, todos os acontecimentos giram em torno da comida. E se você não adivinhou ainda, eu estou falando de João e Maria. E hoje, como na semana passada, eu vou tomar como referência a Cozinha Encantada dos Contos de Fadas, da Katia Canton, para fazer um prato baseado nessa história. Essa é uma história que, assim como a Chapeuzinho Vermelho, que eu trouxe na semana passada, tem um grande potencial para se comunicar com as crianças, porque ela fala de alguns medos que são muito comuns às crianças. E para a gente ficar nos 2 principais ali, temos o medo do abandono, da rejeição parental, né, que é o que acontece com João e Maria, eles são expulsos de casa pela madrasta porque está faltando comida ali, o que era uma realidade na Europa medieval, ainda é em muitos países. Os pais tinham muitos filhos porque precisavam de força de trabalho, mas depois não tinham como alimentar todas aquelas crianças, então isso realmente acontecia, né, dos pais terem que mandar os filhos embora, deixá-los à própria sorte, as pessoas morriam de fome. Então, essa é uma questão, né, talvez não relacionada especificamente à fome, mas essa é uma questão para a criança, que eu seja abandonado, que eu seja deixado à minha própria sorte, que meus pais não me queiram mais. Esse é um medo real que as crianças sentem. E existe um segundo medo que talvez seja até um pouco contraditório em relação ao primeiro, mas como eu disse na live, os contos de fadas são cheios de contradições, porque eles saem do nosso inconsciente, eles falam ao nosso inconsciente, e o nosso inconsciente é cheio de contradições, então tá tudo certo. Mas esse segundo medo como eu disse, ele é quase que um oposto do primeiro, mas também é aterrorizante, que é o medo de ser devorado. Então, assim como o Chapeuzinho Vermelho é devorada pelo lobo, aqui as crianças estão correndo o risco de serem devoradas pela bruxa. E por que isso é assustador? Porque a criança pensa, bom, se eu sair da barriga da minha mãe, se ela me comer, se ela me engolir, eu vou voltar para lá. E isso é muito aterrorizante, porque chega um momento em que a criança já está se distanciando da mãe, ela já consegue olhar para a mãe e falar, ela é uma pessoa, eu sou uma pessoa.
E aí ela começa a traçar seus próprios contornos, a se enxergar como indivíduo, a ter uma crescente autonomia, a se movimentar para conquistar a sua independência. E aí quando ela pensa na possibilidade de ser reintegrada ao ventre, de ser dissolvida no corpo de outra pessoa, de perder aquilo que ela já conquistou, de perder seus traços, perder sua identidade, isso é muito assustador. É óbvio que a criança não consegue formular nada disso, né? Mas essas imagens estão aí, esses símbolos estão aí, eles despertam uma série de coisas nas crianças e despertam também na gente, né? Como eu digo, os bons contos de fadas, quando a gente lê depois de adulto, eles parecem que se tornam ainda mais mágicos do que quando a gente era criança. Então, vamos agora à receita de hoje. Da mesma forma que eu fiz na semana passada, eu vou mostrar todos os ingredientes primeiro, depois a gente vai fazendo juntos e enquanto a receita fica no forno, eu conto pra vocês a história de João e Maria. Combinado? Para quem não se lembra, na história de João e Maria, a realização máxima do desejo de encontrar fartura de comida acontece quando as crianças encontram uma casa feita de doces. Na versão dos Grimm, que é a que eu estou usando aqui hoje, a casa é feita de pão, o telhado é feito de bolo e as janelas são feitas de açúcar. Então, as crianças chegam lá e literalmente começam a comer o teto, comer as paredes. E daí, para a receita de hoje, a Kátia quis fazer um doce. E ela tomou a liberdade de escolher um doce bem brasileiro, que é o quindim. Então, eu vou mostrar aqui a ilustração para vocês. Ela chamou de o quindim gostoso do João. E daí a gente já começa. Pra gente começar, nós vamos precisar de 8 ovos, mas a gente não vai usar o ovo inteiro, nós vamos usar só a gema. E existem várias formas de separar, mas eu vou ensinar uma aqui hoje super simples, que vai usar basicamente uma garrafa PET. Então, quando você for quebrar o ovo, quebra ele por cima, usando uma faca ou uma colher. Não quebra ele na borda do prato, não, porque você tem que abrir ele por cima para não estourar a gema. E daí depois que você tiver quebrado o ovo, você simplesmente pega a garrafa, chega ela pertinho da gema, aperta bem e solta. E aí a gema vai ser puxada para dentro da garrafa e aí você consegue colocar somente a gema na sua receita. Eu já separei aqui 8 gemas, mas quando você fizer isso, quando você terminar isso, não joga fora a clara. A minha ficou aqui no prato. Guarda essas claras, porque existem muitas receitas que precisam só da clara. E você pode, inclusive, congelar. Então, depois você pesquisa alguma receita que use somente a clara, talvez um suspiro, e daí você não desperdiça esse ingrediente. Uma dica aqui é você usar os ovos gelados, porque se eles estiverem na geladeira, a gema vai estar mais firme. E depois que você separa as gemas, você vai precisar peneirá-las. Então, é só colocar num potinho com uma peneira. E deixar, tá? Deixa escorrer naturalmente. Estoura todas aqui. E enquanto eu deixo as gemas escorrendo aqui, eu vou mostrar os demais ingredientes. Nós vamos precisar também de 8 colheres de sopa de coco ralado. O ideal aqui é a gente usar o coco ralado hidratado, mas esse meu aqui é daquele seco mesmo que a gente compra no supermercado. Então a gente vai hidratar o coco com um pouquinho de leite de coco. É só um pouquinho mesmo, não precisa usar toda a garrafinha. É só para que ele fique um pouco mais úmido e isso vai dar um sabor melhor para a receita. Vamos deixar ele aqui por 10 minutinhos para que ele possa absorver o leite de coco e enquanto isso eu vou mostrando os demais ingredientes. Por fim, nós vamos precisar de
8 colheres de sopa de açúcar. Você pode escolher o refinado ou o cristal, não tem problema. E vamos precisar também de manteiga para untar a forma. Se você preferir, você pode fazer em forminhas pequenas de alumínio ou de silicone. Eu vou usar essas aqui de silicone. Ou você pode fazer numa forma grande, fazer um quindão, né? Uma outra opção para quem quer fazer eles pequenininhos é usar aquela forma que já vem com várias divisórias, que é a que eu usei na semana passada para fazer a receita da Chapeuzinho Vermelho. Mas daí fica a seu critério, que você achar mais fácil. Mas lembrando que se você for escolher uma grande dessas, ela precisa caber num refratário maior ainda, porque essa receita vai ser levada ao forno em banho-maria. Então a gente vai precisar de um espaço para colocar a água em volta para poder assar os quindins. Bom, então agora a gente vai pegar todos os nossos ingredientes e vamos misturá-los. Vou começar colocando aqui as gemas que a gente deixou escorrendo ali. O açúcar. E o coco hidratado. Aqui, como vocês podem ver, ele tá com uma textura diferente de quando a gente tira do saquinho e ele tá aquele coco seco. Agora é só a gente esperar. Eu coloquei aqui um timer de 30 minutos. A Kátia fala em 15 a 20 minutos, dependendo da potência do seu forno, mas eu imagino que ela tenha considerado que quando você vai colocar o refratário em banho-maria, a água já está fervendo. No caso, como eu coloquei a água fria, eu coloquei alguns minutos a mais, então acho que 30 minutos vai dar o tempo certo, mas se você tiver em dúvida quanto à potência do seu forno ou ao tempo, vai dando uma espiadinha. Na hora que eles começarem a ficar douradinhos, você pega um garfo ou um palito e espeta para ver.
Se o garfo, se o palito saírem limpos, é porque já tá na hora de tirar, tá bom? Então, vamos agora à história de hoje. Como na semana passada, eu vou usar essa edição da Zahar, Contos de Fadas, comentada pela Maria Tatar. E a versão que eu vou ler da história é a versão dos Irmãos Grimm, que começa assim. Perto de uma grande floresta, vivia um pobre lenhador com sua mulher e 2 filhos. O menininho chamava-se João e a menina chamava-se Maria. Nunca havia muito que comer na casa deles, e durante um período de fome, o lenhador não conseguiu mais levar pão para casa. À noite, ele ficava na cama aflito, remexendo-se e revirando-se em seu desespero. Com um suspiro, disse para sua mulher: "O que vai ser de nós? Como podemos cuidar de nossos pobres filhinhos quando não há comida bastante nem para nós 2? Ouça-me, sua mulher respondeu. Amanhã, ao romper da aurora, vamos levar as crianças até a parte mais profunda da floresta. Faremos uma fogueira para elas e daremos uma crosta de pão para cada uma. Depois, vamos tratar dos nossos afazeres, deixando-as lá sozinhas. Nunca encontrarão o caminho de volta para casa e ficaremos livres delas." "Oh, não", disse o marido, "não posso fazer isso. Quem teria coragem de deixar essas crianças sozinhas na mata quando animais selvagens vão com certeza encontrá-las e estraçalhá-las?" "Seu bobo", ela respondeu, "nesse caso vamos os 4 morrer de fome. É melhor você começar a lixar as tábuas para os nossos caixões." A mulher não deu ao marido 1 minuto de sossego, até que ele consentiu no plano dela. "Mesmo assim, sinto pena das pobres crianças", ele disse. As crianças também não tinham conseguido dormir, porque estavam famintas e ouviram tudo que a madrasta dizia ao pai. Maria chorou inconsolavelmente e disse a João: "Bem, agora estamos mortos." "Fique sossegada, Maria", disse João. "Pare de se preocupar. Vou descobrir uma saída." Depois que os 2 adultos tinham adormecido, João se levantou, vestiu seu paletózinho, abriu a parte de baixo da porta e escapuliu. A lua resplandecia e os seixos brancos em frente à casa cintilavam como moedas de prata. João se abaixou e pôs tantos quanto pôde no bolso do paletó. Foi então até Maria e disse: "Não se aflige, irmãzinha, vá dormir. Deus não haverá de nos abandonar." E voltou para a cama. Ao raiar do dia, pouco antes do nascer do sol, a madrasta se aproximou e acordou as 2 crianças. "Levantem, seus preguiçosos. Vamos à floresta apanhar um pouco de lenha." A madrasta deu a cada criança um pedaço de pão dormido e disse: "Aqui está alguma coisa para o almoço. Mas não comam antes da hora, porque não terão mais nada." Maria pôs o pão no avental, porque João tinha o bolso do paletó cheio de seixos. Partiram todos juntos pela trilha que penetrava na floresta. Depois que tinham caminhado um pouco, João parou e olhou para trás na direção da casa. E vez por outra fazia isso de novo. Seu pai disse: "João, por que a toda hora você para e olha? Preste atenção e não se esqueça de que tem pernas para andar." "Ah, pai", João respondeu, "estou olhando para trás para ver meu gatinho branco, que está sentado no telhado tentando me dizer adeus." A mulher disse: "Seu bobo, aquilo não é o seu gatinho, são os raios do sol refletindo na chaminé." Mas João não tinha olhado para nenhum gatinho. Tinha pegado os seixos cintilantes de seu bolso e deixado-os cair no chão. Ao chegarem no meio da floresta, o pai falou: "Vão catar um pouco de lenha, crianças. Vou fazer uma fogueira para vocês não sentirem frio." João e Maria juntaram uma pequena pilha de gravetos e fizeram fogo. Quando as chamas estavam altas o bastante, a mulher disse: "Deitem-se junto do fogo, crianças, e procurem descansar um pouco. Vamos voltar à floresta para cortar alguma lenha. Assim que acabarmos, viremos buscá-los." João e Maria sentaram-se perto do fogo. Ao meio-dia, comeram suas crostas de pão. Como podiam ouvir os golpes de um machado, estavam certos de que o pai andava por perto. Mas não era um machado que estavam ouvindo. Era um galho que o pai prendera numa árvore morta e que o vento fazia bater para cá e para lá. Ficaram sentados ali por tanto tempo que seus olhos se fecharam de exaustão e adormeceram profundamente. Quando acordaram, estava escuro como breu. Maria começou a chorar, dizendo: "Nunca vamos conseguir sair dessa floresta." João a consolou: "Espere um pouquinho, a lua vai nos ajudar. Então vamos encontrar o caminho de volta." Sob a luz do luar, João pegou a irmã pela mão e foi seguindo os seixos, que tremeluziam como moedas novas e apontavam o caminho de casa para eles. Caminharam a noite inteira e chegaram à casa do pai exatamente ao romper da aurora. Bateram à porta e quando a mulher abriu e viu que eram João e Maria, disse:
Suas crianças malvadas, por que ficaram dormindo esse tempo todo na mata? Pensamos que nunca voltariam. O pai ficou radiante, porque não gostara nada de ter abandonado os filhos na floresta. Pouco tempo depois, cada cantinho do país foi castigado pela fome, e uma noite as crianças ouviram o que a mãe dizia a seu pai quando já estavam na cama. Já comemos tudo o que tínhamos de novo, só sobrou a metade de um pão, e quando isso acabar, estaremos liquidados. As crianças têm que ir embora. Dessa vez, vamos levá-las para o coração da floresta, de modo que não consigam encontrar uma saída. Caso contrário, não há esperança para nós. Tudo aquilo deixou o coração do marido apertado, e ele pensou: seria melhor que você partilhasse a última codeia de pão com as crianças. Mas a mulher não dava ouvidos a nada que ele dizia. Não fazia outra coisa senão ralhar e censurar. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento, e como ele cedera na primeira vez, teve de ceder também numa segunda vez. As crianças ainda estavam acordadas e ouviram a conversa toda. Depois que os pais adormeceram, João se levantou e quis ir catar uns seixos como fizera antes, mas a mulher tinha trancado a porta e ele não pôde sair. João consolou a irmã dizendo: não chore, Maria, trate só de dormir um pouco, o bom Deus vai nos proteger. Bem cedo na manhã seguinte, a mulher veio e acordou as crianças. Cada uma ganhou um pedaço de pão, dessa vez menor ainda que da outra. No caminho para a mata, João amassou o pão em seu bolso e, volta e meia, parava para espalhar migalhas no chão. João, por que está parando tanto? Perguntou o pai. Não pare de caminhar. Estava olhando para o meu pombinho, aquele que está pousado no telhado e tentando me dizer adeus, João respondeu. Seu bobo, disse a mulher, aquilo não é o seu pombinho, são os raios do sol da manhã refletindo na chaminé. Aos pouquinhos, João havia espalhado todas as migalhas pelo caminho. A mulher levou as crianças ainda mais para o fundo da floresta, para um lugar onde nunca tinham estado antes. Mais uma vez, fez-se uma grande fogueira e a madrasta disse: não se afastem daqui, meninos. Se ficarem cansados, podem dormir um pouco. Vamos entrar na floresta para cortar um pouco de lenha. À tarde, quando tivermos acabado, viremos pegá-los. Era meio-dia e Maria dividiu seu pão com João, que havia espalhado as migalhas do dele pelo caminho. Depois adormeceram. A tarde passou, mas ninguém foi buscar as pobres crianças. Acordaram quando estava escuro como breu, e João consolou a irmã dizendo: espere um pouquinho, Maria, a lua vai nos ajudar. Então vamos poder ver as migalhas de pão que espalhei pelo caminho. Elas vão apontar o caminho de casa para nós. Sob a luz do luar, os dois partiram, mas não conseguiram encontrar as migalhas porque os milhares de pássaros que voam por toda parte na floresta e pelos campos as tinham comido. João disse a Maria: vamos encontrar o caminho de casa. Mas não conseguiram encontrá-lo. Caminharam a noite inteira, e depois o dia seguinte inteiro, desde a manhãzinha até tarde da noite. Tudo em vão. Não acharam um caminho para sair da floresta, e foram ficando cada vez com mais fome, pois não encontraram nada para comer além de umas amoras espalhadas pelo chão. Como suas pernas estavam bambas de tanto cansaço, deitaram-se embaixo de uma árvore e adormeceram. Fazia 3 dias que tinham deixado a casa do pai. Começaram a andar de novo, mas só faziam se embrenhar cada vez mais na mata. Se não conseguissem uma ajuda logo, com certeza morreriam. Ao meio-dia, viram um lindo pássaro branco como a neve, empoleirado num galho. Cantava tão docemente que pararam para ouvi-lo. Terminado seu canto, o pássaro bateu asas e foi voando à frente de João e Maria. Eles o seguiram até que chegaram a uma casinha, e o pássaro foi pousar lá no alto do telhado. Quando chegaram mais perto da casa, perceberam que era feita de pão e que o telhado era de bolo e as janelas de açúcar cintilante. Vamos ver que gosto tem, disse João. Que o Senhor abençoe nossa refeição. Vou provar um pedacinho do telhado, Maria, e você pode experimentar a janela. Só pode ser doce. João ergueu o braço e quebrou um pedacinho do telhado para ver que gosto tinha. Maria debruçou-se sobre a janela e deu uma mordidinha. De repente, uma voz suave chamou lá de dentro. Ouço um barulhinho engraçado. Quem está roendo meu telhado? E as crianças responderam. É o vento, leve e ligeiro, que sopra no seu terreiro. Continuaram comendo sem a menor cerimônia. João, que gostou do sabor do telhado, arrancou um grande pedaço dele, e Maria derrubou uma vidraça inteira e sentou-se no chão para saboreá-la. De repente, a porta se abriu, e uma mulher, velha como Matusalém, apoiada numa muleta, saiu cocheando da casa. João e Maria ficaram tão apavorados que deixaram cair tudo o que tinham nas mãos. A velha sacudiu a cabeça e disse: Olá, queridas crianças.
Digam-me como conseguiram chegar até aqui? Mas entrem, entrem, poderão ficar comigo. Nada de mal vai lhes acontecer na minha casa. Pegou-os pela mão e levou-os para dentro de sua casinha. Uma bela refeição de leite e panquecas, com açúcar, maçãs e castanhas, foi posta diante deles. Um pouco mais tarde, 2 bonitas caminhas com lençóis brancos foram arrumadas para eles. João e Maria se deitaram e tiveram a impressão de estar no céu. A velha estava só fingindo ser bondosa. Na verdade, era uma bruxa malvada que atacava criancinhas e tinha construído a casa de pão só para atraí-las. Assim que uma criança caía nas suas mãos, ela a matava, cozinhava e comia. Para ela, isso era um verdadeiro banquete. As bruxas têm olhos vermelhos e não conseguem enxergar muito longe, mas como os animais, têm um olfato muito apurado e sempre sabem quando há um ser humano por perto. Quando sentiu João e Maria se aproximando, a velha riu cruelmente e ciciou. Estão no papo, dessa vez não vão escapar. De manhã, bem cedo, antes de as crianças se levantarem, ela saiu da cama e contemplou os dois a dormir tranquilamente com suas macias bochechas vermelhas. Murmurou baixinho consigo. Vão dar um petisco muito gostoso. Agarrou João com seu braço magricela, levou-o para um pequeno galpão e o trancou atrás da porta gradeada. João poderia gritar o quanto quisesse que não adiantaria nada. Depois foi até Maria, sacudiu-a até que acordasse e gritou: "De pé, sua preguiçosa, vá buscar água e cozinhar alguma coisa gostosa para seu irmão. Ele ficará lá fora no telheiro até ganhar um pouco de peso. Quando estiver gordo e bonito, vou comê-lo." Maria começou a chorar o mais alto que pôde, mas não adiantou nada. Teve de fazer tudo que a bruxa lhe mandava. A comida mais deliciosa foi preparada para o pobre João. Para Maria, só sobraram as cascas dos caranguejos. Toda manhã, a velha ia furtivamente até o galpão e gritava: "Mostre o dedo, João, para eu ver se você já está gorducho." João, então, enfiava um ossinho por entre as grades, e a velha, que tinha a vista fraca, acreditava que era o dedo do menino, e não conseguia entender por que ele não estava engordando. Depois de 4 semanas, e João continuando magrelo, como sempre, ela perdeu a paciência e resolveu que não podia esperar mais. "Maria", gritou para a menina, "vá apanhar água e depressa. Pouco se me dá se o João está magro ou gordo. Amanhã vou acabar com ele e depois vou cozinhá-lo." A pobre irmãzinha soluçou de aflição, as lágrimas correndo pelas faces. "Oh, meu Deus, ajude-nos!" exclamou. "Se pelo menos os animais selvagens da floresta tivessem nos comido, teríamos morrido juntos." "Poupe-me da sua choradeira", disse a velha. "Nada pode ajudá-la agora." De manhã cedo, Maria teve de ir encher o caldeirão e acender o fogo. "Primeiro tenho que assar pão", a velha disse. Já aqueci o forno e sovei a massa. Então empurrou Maria na direção do forno que cuspia labaredas. "Engatinhe até lá dentro", disse a bruxa, "e veja se está quente o bastante para eu enfiar o pão." O que a bruxa estava planejando era fechar a porta assim que Maria se metesse dentro do forno. Depois iria assá-la e comê-la também. Maria percebeu o que ela estava tramando e disse: "Não sei como fazer para entrar ali. Como vou conseguir?" "Sua pateta", disse a velha, "há espaço de sobra. Veja, até eu consegui entrar." E ela trepou no forno e enfiou a cabeça dentro dele. Maria lhe deu um grande empurrão que a fez cair estatelada. Então, fechou e aferrolhou a porta de ferro. Ufa! A bruxa começou a soltar guinchos medonhos, mas Maria fugiu e a bruxa perversa morreu queimada de uma maneira horrível. Maria correu para junto de João, abriu a porta do pequeno galpão e gritou: "João, estamos salvos! A bruxa velha morreu." Como um passarinho fugindo da gaiola, João voou porta fora, assim que ela se abriu. Que emoção os dois sentiram! Abraçaram-se, beijaram-se e pularam de alegria. Como não havia mais nada a temer, foram direto para a casa da bruxa. Em todos os cantos havia baús cheios de pérolas e joias. "Essas aqui são melhores ainda que os seixos", disse João, e meteu nos bolsos o que podia. Maria juntou-se a ele. "Vou levar alguma coisa para casa também", e encheu seu aventalzinho. "Vamos embora agora mesmo", disse João. "Temos que sair dessa floresta de bruxa." Após andar por várias horas, deram com um rio muito largo. "Não vamos conseguir atravessar", disse João. "Não estou vendo nenhuma ponte." "Também não há nenhum barco por aqui", notou Maria. "Mas ali vem uma pata branca. Ela vai nos ajudar a atravessar se eu pedir." Gritou: "Ajude-nos, ajude-nos, Patinha, que a sorte nos abandonou. Não vemos ponte nem canoinha, só o seu socorro nos sobrou." Lá veio a pata patinhando. João subiu nas suas costas e chamou a irmã para se sentar na garupa.
Não, disse Maria, seria uma carga pesada demais para a Patinha. Ela pode nos levar um de cada vez. Foi exatamente o que a boa criaturinha fez. Depois que chegaram sãos e salvos do outro lado e caminharam por algum tempo, a mata começou a lhes parecer cada vez mais familiar. Finalmente, avistaram a casa do pai lá longe. Começaram a correr e entraram em casa numa disparada abraçando o pai. O homem tinha passado maus momentos desde que abandonara os filhos na floresta. Sua mulher tinha morrido. Maria esvaziou seu avental e pérolas e joias rolaram por todo o piso. João enfiou as mãos nos bolsos e tirou um punhado de joias depois do outro. Suas aflições tinham terminado e eles viveram juntos em perfeita felicidade. Minha história terminou. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado. Enquanto os quindins terminam de assar, eu queria aproveitar para relembrar que estão abertas as inscrições para o meu mini curso sobre contos de fadas, que já começa na segunda-feira, dia 19, serão 2 dias, segunda e terça, das 7 às 8 da noite. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, para você se inscrever. E nesse curso eu vou mergulhar um pouco mais fundo nessas histórias, inclusive na história de hoje, pra gente ver algumas curiosidades a respeito, pra gente ver possíveis interpretações, entender um pouco melhor desses símbolos que atravessaram os séculos, que continuam fazendo tanto sentido para as crianças, pra gente mesmo. Então, corre lá, garante a sua vaga. Eu liberei poucas vagas porque eu quero realmente que seja uma turma pequena. E como eu disse na live de segunda-feira, esse é o curso mais barato que eu fiz em toda a minha vida. Então, se fosse você, não perdia essa chance. Agora eu vou cortar um pouquinho aqui para dar uma olhada em como estão os quindins e se eles estiverem ok, eu já trago aqui pra gente ver como ficou. Terminamos, finalmente, eu já estava ansiosa para ver como ficariam os quindins. Acabou que os meus ficaram 40 minutos no forno, foi o dobro do tempo que a Kátia sugeriu. Então a melhor ideia realmente é ficar por perto ali, dando uma espiadinha, para ver a hora certa de tirar, que vai ser quando eles estiverem dourados assim. E daí você pode usar aquele truque de espetar um palito ou garfo e ver se sai limpo. Os meus aqui eu já tirei há algum tempo, então eles já esfriaram um pouquinho. É bom que ele esteja morno quando você for desenformar, porque senão ele vai se desmanchar todo. E eu dei preferência a essas forminhas de silicone porque elas são super fáceis de tirar depois. Então vamos fazer isso juntos agora e ver se deu tudo certo. Muito obrigada por ter assistido a mais esse vídeo do quadro Contos de Fadas na Cozinha. Eu espero que você tenha gostado da receita, espero que você tenha gostado da história. A minha última dica é para que você coloque os quindins nessas forminhas de papel. Eles ficam super apetitosos desse jeito. Eu tenho certeza que se você fizer assim, vai fazer o maior sucesso.
E se você fizer a receita, volta aqui depois, me conta nos comentários se deu tudo certo, curte, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que está querendo desbravar seus dotes culinários. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas receitas. Na quinta que vem eu volto com uma nova história, um novo prato, mas eu espero te ver antes disso na nossa turma no curso que começa segunda-feira. Como eu disse, os links para o blog, para mais informações sobre o curso vão estar todos aqui embaixo. E se você quiser me seguir no Instagram, é nina.caixeta. Eu sempre trago mais informações por lá também, posso responder qualquer dúvida. E vou soltando umas pistas por lá para dar umas dicas de qual é a história que vai me inspirar uma receita na próxima quinta-feira. Então é isso, um beijo e se cuida!